Você sente culpa por não se sentir amado por quem mais deveria te amar? Essa pergunta dói, mas talvez doa porque, no fundo, você já se fez essa pergunta em silêncio. A sociedade construiu um mito quase intocável, o de que toda mãe ama, protege e cuida. Que o amor materno é incondicional, instintivo e infalível. Mas e quando não é? Quando a relação com a sua mãe deixa marcas de ausência, rejeição, frieza, crítica constante ou excesso de controle. Isso ainda é amor? Muita gente cresce achando que a dor que sente é drama, ingratidão ou frescura. Aprende a engolir o choro, minimizar a própria história e sorrir enquanto carrega um peso invisível nas costas. Mas negar essa dor só prolonga o sofrimento. É preciso quebrar o silêncio e, mais importante, quebrar o mito. A dor materna existe e ela não começa em você, mas pode terminar em você. Hoje eu vou te mostrar como reconhecer essa ferida emocional e como começar a se libertar dela de forma prática. E no final deste vídeo, vou te propor um desafio que pode mudar completamente a sua história, assim como mudou a minha. A ferida materna não é só uma lembrança triste, é como uma cicatriz invisível dentro da nossa psique, que ficou ali desde quando éramos crianças. Ela aparece quando, por algum motivo, a mãe não conseguiu dar o carinho, a atenção ou o cuidado que a criança precisava. Às vezes, isso acontece porque ela mesma também estava machucada. Podemos dividir essa ferida em dois grandes tipos: a ferida ativa e a ferida sutil. A ferida ativa é mais evidente. Ela vem de experiências como abuso emocional, físico ou verbal, negligência, abandono ou violência direta. É o tipo de dor que deixa marcas visíveis e muitas vezes é reconhecida como trauma. Já a ferida sutil é mais difícil de identificar, mas tão destrutiva quanto. Ela aparece em mães superprotetoras, controladoras, críticas demais, que sufocam com amor condicional ou que fazem da filha uma melhor amiga, invertendo os papéis. Aqui, a criança cresce acreditando que precisa ser algo para merecer amor. É como um veneno doce. Parece cuidado, mas é um tipo de afeto que desfigura a identidade do filho. Autores como Peggy Streep, em Filhas Não Amadas, e Alice Miller, em O Drama da Criança Bem Dotada, mostram como essas experiências se acumulam em padrões que atravessam a vida adulta, especialmente quando não são reconhecidas. Já Carl Jung traz uma visão simbólica e arquetípica. A mãe é a primeira imagem do mundo. Quando essa imagem falha, a criança não apenas sente dor, ela constrói um mundo interno em que o amor é instável, o afeto é perigoso e o eu precisa ser moldado para sobreviver emocionalmente. É como se o chão emocional onde se pisa ficasse rachado. Você caminha, vive, ama, mas com medo de cair o tempo todo. Por isso, compreender essa ferida é o primeiro passo real na jornada de cura. Não para apontar culpados, mas para dar nome ao que doeu. Porque o que é nomeado pode, enfim, ser acolhido. E quando a gente começa a nomear, algo incrível acontece. Você percebe que essa dor não é uma coisa só. Ela se espalhou pela sua vida em formas que talvez você nem imagine. Formas que viraram feridas quase invisíveis, mas que sangram até hoje. Você pode passar anos sentindo que há algo errado com você, sem imaginar que essa sensação vem de uma ferida antiga, invisível e não reconhecida. A ferida materna, especialmente quando não nomeada, se camufla em comportamentos que parecem parte da sua personalidade, mas, na verdade, são mecanismos de defesa construídos para lidar com um amor que nunca foi confiável. Talvez você tenha dificuldade em confiar nos outros. Sempre espera o pior, sente que vai ser abandonado, traído ou usado. Essa desconfiança constante pode não ter nascido de uma traição amorosa, mas de uma infância em que o amor da mãe era imprevisível, instável ou condicional. Talvez você tenha dificuldade em confiar em si mesmo. Sente que não é bom o suficiente,
que tudo que faz precisa ser aprovado, revisto, validado por alguém. Esse tipo de insegurança muitas vezes vem de mães que criticavam demais, comparavam, exigiam perfeição e ensinavam, sem dizer, que errar era igual a perder amor. Se impor limites parece impossível, você se culpa quando diz não. Aceita coisas que te machucam só para manter a paz. Isso também pode ser herança emocional. Muitas mães fizeram os filhos acreditarem que o amor vinha junto da obediência, do sacrifício, da anulação. A autoimagem distorcida, o medo de se expor, a vergonha do próprio corpo ou da própria voz, também são rastros de uma infância onde ser quem você era não parecia seguro. O medo de se relacionar, de amar e ser amado, não vem do presente, vem do passado, onde amor era igual a dor e afeto era seguido de rejeição. A hipersensibilidade, a sensação de que tudo dói mais em você, não é fraqueza, é adaptação. É um sistema nervoso treinado desde cedo a detectar qualquer risco de rejeição. E a repetição dos mesmos padrões emocionais, os mesmos tipos de parceiro, os mesmos ciclos de dor, não é azar. É o inconsciente tentando resolver, no presente, uma ferida que nasceu no passado. Mas a verdade é que todas essas feridas têm uma raiz em comum, algo que foi plantado lá atrás, nos primeiros anos da sua vida, e que define até hoje como você ama, ou como você tem medo de amar. Desde os primeiros dias de vida, tudo o que você precisava era um olhar que dissesse: você está seguro aqui. A forma como esse olhar foi entregue, ou negado, moldou muito mais do que você imagina. Moldou a forma como você se conecta com o mundo, como se vê, como se relaciona. É isso que chamamos de padrão de apego. A teoria do apego explica como os vínculos emocionais formados na infância definem nossas respostas afetivas ao longo da vida. E a figura central desse vínculo, quase sempre, é a mãe. Quando essa figura oferece afeto consistente, presença emocional e previsibilidade, a criança desenvolve um apego seguro. Isso significa que ela cresce sentindo que pode confiar nos outros, que merece amor, que o mundo é um lugar onde é possível se expressar sem medo de rejeição. Mas quando o amor é instável, frio, sufocante ou ausente, surgem os padrões inseguros de apego. E é aí que a dor materna se infiltra silenciosamente na forma como você se relaciona. O apego ansioso nasce quando a criança vive com medo de perder o amor. A mãe está presente, mas de forma imprevisível, às vezes amorosa, às vezes crítica, às vezes distante. Isso gera adultos que vivem em alerta, com medo de serem abandonados, que amam demais, que cobram, que se anulam para não perder o outro. Já o apego evitativo surge quando a criança aprende que expressar emoções não adianta. A mãe é fria, rígida, não valida sentimentos. O resultado são adultos que se afastam emocionalmente, que fogem da intimidade, que mantêm o controle como defesa contra a dor. O apego desorganizado é a mistura dos dois extremos. Ele aparece quando a mãe é fonte de amor e de medo ao mesmo tempo. Por exemplo, em casos de abuso ou violência emocional. A criança cresce confusa, sem saber se aproxima ou se afasta. Isso gera relações caóticas, autossabotagem e um profundo medo de si mesmo. O que todos esses padrões têm em comum é a mesma raiz, a qualidade do vínculo com a mãe. A ferida não vem só do que aconteceu, mas do que deixou de acontecer, do colo que faltou, do silêncio que durou demais, da palavra que nunca veio. E o mais importante, esses padrões não são uma sentença, são um mapa. Reconhecer o seu padrão de apego é abrir a porta para entender por que certos relacionamentos doem tanto. E por que, apesar da dor, às vezes você continua preso a eles. Porque dentro de você existe uma imagem da sua mãe que vai muito além da mulher que te criou. Existe uma mãe que mora na sua cabeça, que fala no seu ouvido e que muitas vezes é muito mais cruel do que a pessoa real jamais foi. Quando pensamos em nossa mãe, geralmente nos vem a imagem da mulher real, com seu rosto, suas atitudes, suas palavras.
Mas dentro de nós existe algo ainda mais profundo. A mãe psíquica, a imagem interna que se formou a partir da relação vivida. É com ela que muitas vezes continuamos dialogando por toda a vida. Carl Jung chamou essa imagem de arquétipo da Grande Mãe, um símbolo universal presente no inconsciente coletivo que representa tanto o cuidado quanto o perigo. A mãe arquetípica tem dois lados: o luminoso, ligado à nutrição, acolhimento, amor incondicional, e o sombrio, associado ao controle, sufocamento, culpa e abandono. A questão é que, quando a mãe real fere, a imagem interna que se forma tende a ser dominada por esse aspecto sombrio. Você pode crescer e sair da casa dela, mas continuar preso a essa presença interna que te julga, que te exige, que te silencia. É aquela voz dentro da sua cabeça dizendo que você não é suficiente, que está errado, que precisa agradar para merecer. A ferida, nesse ponto, não precisa mais da mãe presente. Ela se mantém viva dentro de você, como uma gravação emocional repetida em silêncio. E é por isso que curar a ferida materna não depende da mudança da mãe real. Depende da transformação da mãe interior. Esse é um dos pontos mais libertadores da psicologia profunda. Porque enquanto você acreditar que precisa da aprovação da sua mãe externa para ser feliz, vai se manter preso. Mas, quando você percebe que o que realmente te prende é a imagem que você carrega dela dentro de si, aí começa a cura. A transformação não acontece tentando mudar quem ela foi, mas reconstruindo a forma como você se relaciona com essa presença psíquica. É como reformar a casa interna onde você mora emocionalmente, trocando paredes que sufocam por janelas que respiram, trocando cobrança por acolhimento, medo por firmeza, silêncio por escuta. E esse afastamento não foi por acaso. Você não acordou um dia e decidiu se perder. Aos poucos, você foi colocando máscaras, escondendo pedaços, calando vozes, até esquecer como era a sua própria face. Desde cedo você aprende que precisa ser alguém para ser aceito. E assim, aos poucos, constrói uma persona, uma máscara social. É a versão de você que sorri quando quer chorar, que diz, tá tudo bem quando está em pedaços, que tenta ser aquilo que esperam, mesmo quando isso fere quem você realmente é. Carl Jung chamou essa máscara de persona. Ela não é falsa, mas é incompleta. Ela serve para te proteger no mundo, mas quando você se identifica demais com ela, começa a esquecer quem realmente é por trás. E muitas vezes, essa persona foi moldada pela relação com a mãe. Você virou o filho que agrada, a filha que não dá trabalho, o adulto que vive tentando ser validado, mesmo sem perceber. Enquanto isso, tudo aquilo que não foi aceito, sua raiva, sua tristeza, seu medo, seus desejos, foi sendo jogado na sombra. A sombra é o porão do inconsciente. É onde você escondeu partes suas que foram julgadas demais para serem mostradas, mas o que é reprimido não desaparece. Ele volta, em forma de ansiedade, culpa, autossabotagem. Volta nos relacionamentos, nos ciclos repetidos, nas explosões sem motivo. E no centro disso tudo está o complexo materno, um conjunto de emoções e memórias inconscientes que giram em torno da imagem da mãe. Quando esse complexo é ativado, você reage com a mesma dor de quando era criança. Pode ter 30, 40, 50 anos, mas naquele instante se sente como um filho perdido, tentando agradar, buscando amor ou lutando contra uma ausência que nunca foi preenchida. Esses mecanismos te desviam de si mesmo, porque você passa a viver reagindo, moldando sua vida para evitar dor, para evitar rejeição, para merecer um amor que talvez nunca venha. Mas o amor que você procura lá fora só pode nascer quando você se reconecta com o que foi deixado para trás. Reconhecer sua persona é o primeiro passo para tirar a máscara. Olhar para sua sombra é o caminho para recuperar sua força. Entender seu complexo materno é começar a ver quando é o passado que está reagindo, e não você no presente.
E não é só nos relacionamentos com os outros, é no seu relacionamento com o amor em si. Porque a forma como você ama hoje pode ser, sem você saber, uma repetição do que você aprendeu com ela. Você pode achar que escolhe com quem se relaciona, mas muitas vezes quem escolhe é a imagem da sua mãe, que ainda vive dentro de você. Jung dizia que todos nós carregamos um arquétipo contrassexual no inconsciente. Nos homens é a ânima, uma representação interna do feminino. Nas mulheres é o animus, uma imagem do masculino interior. E essas imagens são moldadas em grande parte pela forma como nos relacionamos com o sexo oposto na infância, ou seja, pela forma como os meninos se relacionaram com suas mães e as meninas com seus pais. Mas no caso da ferida materna, essa influência pode ser ainda mais marcante. Homens que foram emocionalmente feridos pela mãe ou que receberam dela um amor instável, muitas vezes desenvolvem uma ânima ferida. E essa ânima passa a atuar nos relacionamentos como uma espécie de filtro inconsciente. Eles se sentem atraídos por mulheres emocionalmente indisponíveis, difíceis ou exigentes demais, porque estão tentando inconscientemente resolver a dor com a mãe através da parceira. Buscam, no amor romântico, a aceitação que não tiveram na infância. Já as mulheres, ao desenvolverem um ânimos negativo, carregam dentro de si uma voz crítica, autoritária, perfeccionista. É como se tivessem internalizado um pai julgador, mas que muitas vezes foi construído a partir da própria relação com a mãe. Isso acontece porque a mãe pode ter sido a primeira a reforçar ideias como você precisa ser forte, não pode depender de ninguém, seja perfeita. O ânimos ferido aparece como autocobrança extrema, autossabotagem e atração por parceiros dominadores ou indiferentes, repetindo o ciclo de desvalorização. Esses arquétipos não são literais, são forças simbólicas que atuam em nossa psique e influenciam profundamente a forma como nos entregamos, amamos e nos deixamos ser amados. E enquanto essas imagens internas não forem curadas, o amor continuará vindo junto da dor. Mas quando você reconhece que está amando a partir de uma ferida, pode começar a construir um amor a partir da consciência, um amor que não exige conserto, mas presença, e que não repete o passado, transforma, mas tem uma ferida que é ainda mais difícil de reconhecer, porque ela não vem com grosseria ou abandono. Ela vem embrulhada num pacote lindo, com um laço de fiz tudo por você e um veneno dentro. São os casos de quando a mãe é narcisista. Nem toda mãe narcisista grita, humilha ou se exibe. Muitas são sutis, elegantes, queridas socialmente, mas dentro de casa criam um ambiente emocional sufocante, onde o filho ou a filha não existem como indivíduos, apenas como extensões dela. Amor existe, mas é condicionado. Você só é digno dele se agrada, se corresponde às expectativas, se não ameaça o ego dela. É um tipo de vínculo que parece afeto, mas que no fundo é controle. A mãe narcisista quer ser amada, admirada, obedecida e muitas vezes tem inveja do brilho dos próprios filhos. Com as filhas, pode competir, criticar a aparência, desmerecer conquistas. Com os filhos, pode seduzir emocionalmente, fazer deles seu parceiro simbólico, anulando a construção da identidade. A chantagem emocional é sutil. Depois de tudo que eu fiz por você, você me decepciona, não seja egoísta. O elogio, quando vem, tem prazo curto e sempre vem com uma condição. Essa dinâmica cria filhos que vivem em função da aprovação da mãe, tentando evitar rejeição a qualquer custo. Aprendem desde cedo que sua existência precisa ser útil, que precisam merecer amor, que não podem errar, brilhar demais ou contrariar. Jung dizia que quando a mãe possui o ego do filho, ele não consegue se desenvolver plenamente. O self, a verdadeira identidade, não tem espaço para emergir, porque está constantemente sendo moldado pelo desejo da mãe.
O filho cresce com baixa autoestima, uma identidade frágil e uma voz interna que repete as críticas que ouviu na infância. Vive em função dos outros, sente culpa por tudo e tem uma dificuldade enorme de saber quem é quando não está tentando agradar. A criança se adapta tanto à mãe que, no processo, perde o contato com a própria essência. E na vida adulta, continua se adaptando a todos, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades. Tem medo de ocupar espaço, de ser rejeitada, de ser quem é. Mas essa prisão psíquica pode ser rompida. Depois de reconhecer o padrão, é preciso parar de esperar que a mãe mude, romper com a ilusão de que, um dia, o amor virá do jeito certo e começar a reconstruir, de dentro para fora, um ego saudável. Um eu que não nasceu para servir, mas para existir. E isso é ainda mais urgente quando você percebe que, sem querer, está repetindo com seus próprios filhos a dor que nunca conseguiu resolver. É hora de quebrar o ciclo. Se você é mãe ou pai, essa ruptura não é só sobre você. É sobre quebrar uma corrente que pode ter durado gerações, porque a cura não é só seu direito, é também seu maior ato de amor por quem vem depois de você. Muitas mulheres que carregam a ferida materna se tornam mães com um medo silencioso, o de repetir com os próprios filhos aquilo que tanto doeu nelas, e esse medo, por mais doloroso que seja, já é um sinal de consciência, porque quem repete sem culpa ainda está dormindo. Mas quem teme repetir já começou a despertar. A verdade é que nenhuma mãe sai ilesa da própria infância. E, infelizmente, a maioria carrega dores não elaboradas, expectativas inconscientes, padrões herdados. Algumas, mesmo sem querer, projetam nos filhos o que não viveram, o que faltou, o que sonharam para si. Outras se anulam tentando ser tudo o que suas mães não foram. E nessa tentativa, também se perdem. A boa notícia é que o ciclo pode ser quebrado, não com perfeição, não com respostas prontas, mas com presença. Estar presente para si mesma já é um ato de amor que reverbera nos filhos, porque filhos não precisam de mães perfeitas, precisam de mães despertas, mães que saibam parar, olhar para dentro, perceber que estão agindo no piloto automático e escolher diferente. O ciclo se quebra quando você começa a se tratar com o amor que não recebeu. Quando aprende a se perdoar pelos erros cometidos antes da consciência. Quando percebe que criar um filho também é se recriar como pessoa. Ser mãe, nesse contexto, é um exercício constante de autorresponsabilidade emocional. É saber que, ao acolher sua dor, você impede que ela transborde nos olhos da próxima geração. É permitir que seus filhos cresçam com espaço para serem quem são, e não o que você precisou ser para sobreviver. Você não precisa carregar o passado inteiro. Pode colocar as dores que não são suas no chão e dizer: chega. Pode recomeçar de onde ninguém começou com você. E isso, por si só, já é cura. Porque uma coisa é certa: você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o peso que isso ainda tem na sua vida. E isso não se faz culpando, nem se faz esquecendo. Se faz de um jeito que talvez você ainda não conheça. Quando você começa a olhar para a ferida materna, é comum que a raiva venha à tona, e ela precisa vir, porque por muito tempo você tentou entender, justificar, silenciar. Mas a raiva guardada vira tensão, vira angústia, vira doença. Sentir raiva da mãe não faz de você uma pessoa ruim, faz de você alguém que começou a reconhecer os próprios limites violados. Mas é preciso cuidado aqui, porque curar não é transferir toda a culpa para ela. Não é transformar sua mãe em vilã e você em vítima eterna. A raiva precisa ser sentida, mas também precisa ser elaborada, para que você não fique preso a ela, para que não vire mais uma forma de dependência emocional. Jung falava da importância de assumir a responsabilidade pela própria história, não para se culpar, mas para se libertar. Quando você entende que sua mãe agiu a partir das feridas dela, isso não justifica o que você passou, mas te dá uma escolha: repetir ou transformar.
A cura começa quando você para de esperar o pedido de desculpas que talvez nunca venha. Quando solta a expectativa de que ela mude, reconheça ou te dê o que faltou e decide dar isso a si mesmo. Um exercício que é muito proposto por psicólogos, terapeutas e também na constelação familiar, que ajuda nesse processo, é escrever uma carta para sua mãe. Não precisa entregar. A carta é um exercício para você. Escreva o que nunca pôde dizer. Escreva tudo. Mas não é uma carta bonitinha, cheia de filtros tentando ser racional. É uma carta crua, verdadeira, onde você escreve tudo, tudo mesmo. A mágoa, a raiva, a tristeza, a culpa, a saudade, o que faltou, o que doeu, o que te marcou. Sem pensar demais, sem se preocupar com a ordem das coisas. Eu sou uma prova real de que funciona e o quanto esse exercício ajuda muito. Quando eu fiz, eu comecei sem nem saber o que ia sair ou o que escrever. Mas à medida que eu escrevia, as lembranças começaram a vir, situações que eu nem lembrava mais, e junto com elas vieram padrões que eu nunca tinha percebido. Percebi que minha forma de me relacionar, minhas inseguranças, até questões da minha vida financeira, tinham raízes lá atrás. E eu só consegui enxergar isso quando me permiti escrever sem amarras. Então apenas faça. E depois que você colocar tudo para fora, absolutamente tudo, agradeça pelo que foi possível, pelo que te trouxe até aqui, libere o perdão. E então, queime essa carta, de verdade. Faça disso um ritual seu, um ato simbólico de libertação. Eu juro, o alívio que eu senti depois disso foi indescritível. Parecia que uma parte do peso que eu carregava há anos tinha finalmente saído do meu corpo. A partir desse momento, minha vida começou a mudar. Foi uma virada de chave. Então eu quero te propor esse desafio. Faça essa carta. Faça de verdade. Perdoar não é esquecer. É se soltar da corrente emocional que ainda te prende ao passado. É parar de brigar com o que foi, para poder viver o que ainda pode ser. A dor talvez não desapareça por completo, mas ela muda de lugar. De prisão vira história. E a partir daí, você pode escrever um novo capítulo. Seu inconsciente entende símbolos, e símbolos curam. Jung também propôs o imaginário ativo, uma técnica onde você dialoga com partes internas da sua psique como se fossem personagens vivos. Pode ser a criança ferida, a mãe interior, a voz crítica. O que ela diz? O que você responde? Esse tipo de encontro interno pode ser transformador. Reprogramar o vínculo interno significa começar a se tratar com o cuidado que você esperava da mãe. Estabelecer limites reais com ela, se for necessário, é parte desse processo. Limite não é punição, é proteção. Às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que diz: daqui você não pode mais invadir. Buscar psicoterapia também é um caminho essencial, especialmente abordagens junguianas ou integrativas que trabalham com o inconsciente, símbolos e reconstrução do eu. Não é sobre culpar a mãe, é sobre finalmente olhar para sua dor com olhos de adulto, com amor e com coragem. Você não precisa fazer tudo de uma vez, nem precisa fazer tudo sozinho. Cada passo que você der já começa a mudar a forma como você se sente por dentro. E essa reconexão tem um nome na psicologia. É o processo de se tornar, finalmente, quem você nasceu para ser. Não um personagem moldado pela dor, mas sua própria versão inteira. A ferida materna, por mais profunda que seja, não define quem você é. Ela pode ter moldado partes do seu caminho, mas não precisa ditar o destino. Jung chamava de individuação o processo de se tornar quem você realmente é, integrando tudo o que foi rejeitado, esquecido ou moldado para agradar. É o movimento de sair do condicionamento e voltar para o centro do próprio ser. Individuar-se não é virar alguém perfeito. É o oposto disso. É se tornar inteiro, assumir sua luz e sua sombra, sua dor e sua força. É parar de buscar fora o amor que faltou e começar a gerar esse amor por dentro.
É perceber que a criança ferida ainda vive em você, mas que agora há um adulto capaz de protegê-la. Esse caminho não é linear. Às vezes você se sente livre, às vezes volta a sentir tudo de novo. Mas a diferença é que agora você sabe onde está pisando, sabe de onde vem a dor e sabe que tem escolha. A individuação exige coragem, porque muitas vezes ela exige romper com identidades que pareciam ser suas, mas que na verdade foram criadas para sobreviver. É como tirar uma roupa apertada que você usou a vida inteira e, pela primeira vez, respirar com o peito aberto. Esse processo inclui reconhecer o que faltou, mas também criar o que nunca foi dado. Inclui resgatar o valor da sua voz, do seu desejo, da sua própria existência. Você não é o que fizeram com você. Você é quem escolhe ser agora.